Emuná. E aí galera, beleza? Estamos aqui no 6º vídeo. E primeiramente eu agradeço a Deus, claro, depois vocês comentaram, compartilharam, mandaram sugestões no meu direct. E galera, é o seguinte, logo no começo de Mateus 7, Jesus ele tá saindo de um local e tá indo para Cafarnaum. E justamente chegando em Cafarnaum, chegam alguns caras, alguns líderes da sinagoga judaica e pedem a ele para que ele vá na casa de um centurião. E esse centurião, ele é um cara muito gente boa, porque ele tinha ajudado a fazer sinagoga, tinha ajudado a fazer algumas coisas para os judeus. Então era uma pessoa muito respeitada entre os judeus. E quando justamente Jesus ele resolve ir para a casa desse centurião, no caminho chega o próprio centurião e seus outros servos, e o centurião fala assim com Jesus: olha Jesus, é o seguinte, eu também sou homem de autoridade. Então eu mando as pessoas irem, elas vão, eu mando elas virem, elas vêm. Então assim, eu tenho autoridade. E eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, sabe? Por isso justamente que eu mandei eles para que viessem pedir para você. Então assim, basta que o Senhor diga uma palavra, apenas uma palavra, e meu servo será curado. E justamente Jesus se admirou daquilo, ficou muito feliz, e Jesus falou assim: nem em Jerusalém eu vi tanta fé. E justamente naquele momento o servo dele foi curado e estava tudo certo. E justamente quando a gente vai estudar um pouquinho da palavra fé, que na realidade é emunar, a gente começa a entender um pouquinho do que é relacionamento. E aqui que tem uma chave interessante. Isso é muito interessante, galera. No hebraico não existe palavras que falam sobre coisas que são subjetivas, sobre coisas que não são físicas. Por exemplo, amor. Por exemplo, compaixão. Por exemplo, a própria palavra fé. Emunar é mais ou menos como se fosse assim. Você estivesse no meio de um rio, você estivesse no meio do mar, e daí você soubesse que você fosse morrer de falta de ar, tipo, cansaço, fadiga, e justamente na sua frente passasse um pedaço de tronco. E aí você nadasse até aquele tronco e você agarrasse aquele tronco com toda a força. Você agarrar, você ter fé que aquele tronco vai te segurar, você ter fé que aquele tronco vai te salvar a sua vida. Isso que é a palavra emunar. Você agarrar, você segurar, você ter confiança naquilo. E justamente quando a gente fala sobre relacionamento, a gente começa a entender relacionamento com o Senhor, a gente começa a entender como é que essa fé é exercida, como é que essa fé é aplicada. É impossível a gente ter fé naquilo que a gente não conhece. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor, começa a saber quem Ele é, começa a entender o tamanho que Ele tem e o que Ele quer de nós, a gente começa a entender que a gente pode ter fé e confiança nele. E essa fé e confiança nele, ela é exercida, ela é aumentada na medida que a gente começa a ter contatos com ele, na medida que a gente começa a ter exposição com ele, na medida que a gente começa a ter um relacionamento com ele. E talvez hoje a gente, apesar do período e tal, mas ainda assim a gente está, entre aspas, sem tempo. E na realidade, isso é uma questão voltada mais à prioridade. A gente tem tempo para assistir televisão, para ouvir alguma parada, para assistir alguma coisa. E isso eu falo de mim, galera, certo? Mas a gente não tem, sei lá, um minuto, só um minuto, para falar com Deus. Para sentar, ler a palavra, para ler a palavra, para ler a palavra, para ouvir uma música que fale dele, ou para cantar para ele. A gente não tem um minuto. E o que acontece, galera? Isso é uma parada que a gente precisa ter, que realmente é a persistência em tentar estar com ele. Gente, um minuto no dia não é nada. Só que esse um minuto, ele pode ser a completa diferença daquele grande dia. Deus falar assim: aparta de mim, vós que pratica a iniquidade. Ou então ele falar: vinde, amado do meu Pai, e achareis descanso em mim, no reino do meu Filho. Então assim, vamos fazer um desafio, galera. O desafio é o seguinte: todos os dias a gente marca um minuto, só um minuto só, galera, pra gente trocar uma ideia com Deus. Não precisa ser nada de especial, não precisa ser nada de demorado, apenas um minuto. E quem quiser fazer esse desafio, bota aí nos comentários, eu vou fazer, bota alguma coisa.
E vai ser um sinal que você tá participando desse negócio. E é isso, galera. Tamo junto. Manda esse vídeo para pessoas que você não gosta, para pessoas que você gosta, para pessoas que você não fala, para pessoas que você fala. E vamos espalhar o reino de Deus aí para todo mundo. E tamo junto, galera.